Boa noite. Hoje são 29 de outubro de 2019, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ao longo do vídeo você verá novamente outras imagens de mais uma praia em Icapuí, uma cidade no interior do Ceará, a 200 quilômetros de Fortaleza. Estive lá e fiz esse vídeo aí. Vamos ao vídeo. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, está escrito o seguinte, abre aspas, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Fecha aspas. Vou repetir. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Eis aqui mais um discurso machista do apóstolo Paulo de Tarso. E também mais um claro erro. O apóstolo Paulo viveu numa sociedade patriarcal, em que o macho predomina em detrimento da fêmea. Ele diz aqui, claramente, que o homem Adão não foi enganado, iludido, mas a mulher Eva. Adão, na visão do apóstolo Paulo, como era homem, era inteligente, muito esperto, a ponto de não ser enganado por alguém. Já a mulher, uma imbecil, uma idiota, foi facilmente enganada pela serpente. Essa afirmação do cristão Paulo de Tarso é completamente errada. Vou repetir. Essa afirmação do cristão Paulo de Tarso é completamente errada. Na lenda de Adão e Eva, o Adão é que realmente foi enganado pelo Deus hebreu, e não a mulher Eva. Sempre tenho dito que, quando os textos hebraicos foram escritos, não havia sequer um cristão na terra. E os textos hebraicos são aqueles que hoje estão no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. E os textos hebraicos não são textos cristãos. E o que aconteceu? Quando surgiram os cristãos, eles recorriam aos textos hebraicos para montar sua doutrina. E veja aqui o apóstolo Paulo, um cristão, recorrendo a um texto hebraico que está em Gênesis. A lenda de Adão e Eva é um texto hebraico e não cristão. Entendeu agora como é verdade que os cristãos recorriam aos textos hebraicos, ao Velho Testamento? E, ao recorrerem a esses textos não cristãos, facilmente deturpavam-nos. E o apóstolo Paulo deturpou o sentido do texto hebraico, ao afirmar que a mulher Eva é que foi enganada pela serpente. Na verdade, o homem Adão é que foi enganado pelo Deus hebreu, e não a mulher Eva. Veja os textos. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 17, está escrito assim, abre aspas, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Fecha aspas. Nessa passagem bíblica, o Deus hebreu conversa com o homem Adão. Eva ainda nem existia. E o Deus hebreu diz a Adão que ele não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se Adão
vier a comer desse fruto, morrerá no mesmo dia. Muito bem. Agora veja o que a serpente diz à mulher Eva acerca dos frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. Abre aspas. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Fecha aspas. Você que está assistindo a esse vídeo nesse momento, viu que o Deus hebreu havia dito a Adão que, se comesse do fruto, morreria no mesmo dia. Já a serpente diz o contrário. Ela diz à mulher Eva que pode comer do fruto, que não morrerá. E agora? E agora? Quem diz a verdade? O Deus hebreu ou a serpente? A Bíblia responde de forma clara. Em Gênesis capítulo 3, versículo 7, está escrito o seguinte, abre aspas. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Fecha aspas. Veja bem, nessa passagem, Adão e Eva comeram do fruto proibido. Eles foram mortos pelo Deus hebreu no mesmo dia? Hein? Eles foram mortos pelo Deus hebreu no mesmo dia? Claro que não. Claro que não. Os dois não morreram. Viveram, foram expulsos do jardim do Éden e tiveram filhos e filhas. É fácil ver que o Deus hebreu é que mentiu para Adão. Adão é que foi iludido, enganado. Entendeu? A serpente é que disse a verdade à mulher Eva. Ela disse que Adão e Eva não morreriam no dia em que comessem do fruto proibido. E disse mais, que os dois iriam abrir os olhos, adquirindo a capacidade de discernir o bem do mal. E tudo o que a serpente disse realmente ocorreu. Percebeu o erro no texto do cristão apóstolo Paulo de Tarso? Ele afirmou que a mulher Eva é que foi enganada, iludida pela serpente. Isto é, o cristão Paulo de Tarso deturpou o texto hebraico, mudou seu sentido. Livros cristãos, evangélicos principalmente, extremamente fracos, também enganam os fiéis, afirmando que essa morte é espiritual e não material. Conversa fiada, conversa fiada. Nada há de espiritual nesse texto hebraico. Ora, Adão e Eva eram mortais, porque não haviam comido do fruto da outra árvore, a árvore da vida. Os frutos dessa árvore é que iriam garantir a imortalidade dos dois. Como eles não comeram do fruto dessa árvore, permaneciam mortais, e não morreram no mesmo dia em que comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, como o Deus hebreu havia estabelecido. Entendeu como os cristãos deturparam os textos hebraicos? Muito obrigado.